Povo da fé, que Deus abençoe a todos. Gente, eu estou entrando esse horário para fazer uma convocação aqui a todos. Eu sei que está tarde, mas eu espero, né? Foi Deus quem colocou no meu coração. Eu estou na casa de alguns parentes aqui em Guariba. Estou gravando no carro, porque fui impulsionado mesmo por Deus. E eu espero que esse vídeo encontre as pessoas certas, tá? Nós estaremos, antes de eu entrar aqui no assunto, nós estaremos amanhã às 6 horas da manhã. Isso é uma convocação de Deus para a sua vida. 6 horas da manhã, por esse canal, o canal Povo da Fé, o canal Povo da Fé Oficial, para o nosso jejum coletivo. A data do mês, o dia do mês, será a quantidade de horas que nós iremos jejuar. Abrindo às 6 da manhã. É importante que você faça isso. Por quê? Porque nós estamos vivendo tempos difíceis. Vocês sabem, vocês que acompanham o canal Povo da Fé, sabem que o jejum e a oração nunca foi tão crucial quanto nesses tempos em que estamos vivendo. E nesse jejum coletivo, o jejum é coletivo, mas o propósito é individual. Tá? O jejum serão de 7 horas, jejum total, tá? Tô vendo irmãos aí no chat, jejum total. Pastor, mas eu tenho comorbidades, eu tomo remédio. Coma uma fruta, para não tomar o remédio com a barriga vazia. Tome o remédio, beba água e venha para o propósito do jejum parcial. O que você não pode fazer é deixar de participar, porque essa direção é Deus quem está dando. Deus quem está dando. Você vai fazer o seu propósito. Eu tenho uma causa na justiça, o meu filho está com problema, meu casamento. Faça o teu propósito, mas dentro desse propósito, acrescente o livramento. Pastor, não entendi. Acrescente o livramento. Por quê, pastor? Vou te falar agora, mas deixa o teu like aqui nesse vídeo, tá bom? Você que chegou, vamos ser um agente multiplicador de coisas boas? Deixa o teu like, compartilha com alguém, compartilha nos grupos, manda pra frente, né, essa informação que eu estou passando aqui para todos vocês. E vamos juntos caminhar de mãos dadas na fé. Faça também a sua contribuição, a sua semente para os projetos missionários lá em Amatanda, tá bom? Mais no final do vídeo você vai ver alguma coisa a respeito disso. Seja um missionário. Estamos te dando a oportunidade de emprestar a Deus, como está em Provérbios 19:17. E Deus te pagará com juros largamente vantajosos. Quem entrou conosco nessa missão entende o poder da semente, tá? Então vamos para o vídeo, vamos para o assunto. Pastor, por que eu devo acrescentar livramento no meu propósito de amanhã? Por quê, pastor Giovanni? Deixa eu te falar algo que é muito importante aqui nessa oportunidade. Eu sempre tenho falado, e eu vou bater nessa tecla até o último instante da minha vida aqui, enquanto eu estiver pregando o evangelho. O maior milagre que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, em vida, o maior milagre que Deus pode fazer na vida de uma pessoa aqui no planeta Terra, aqui na face da Terra, o nome desse milagre é livramento de Deus. Não existe milagre maior do que o livramento de Deus. Não existe, ação ou reação do Eterno em nossa direção que seja maior do que o livramento dele. Aí você pode me dizer, mas pastor, eu não concordo não. Eu não concordo porque o maior milagre de Deus na minha vida foi a minha família, é a minha família. Pastor, eu não concordo porque o milagre de Deus na minha vida, o maior milagre é a minha saúde. Muito bem. Pastor, o maior milagre de Deus na minha vida é eu ter forças para trabalhar. O maior milagre de Deus na minha vida é eu ter forças de ir para a igreja. Ok. Mas todos esses milagres que você citou, sem o livramento de Deus, eles são interrompidos. Todos. Quantas pessoas, pela contagem da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que é o departamento da ONU, naquela tragédia que aconteceu no Oriente Médio, na Turquia e na Síria, lembra? Há mais ou menos um ano atrás, eles inicialmente fizeram a previsão de 20 mil pessoas, mas a gente sabe que houve mais de 40 mil pessoas que foram eliminadas. Aí eu pergunto a você, essas pessoas tinham famílias. Ali existiam famílias que se amavam e se respeitavam. Mas veio a tragédia, o livramento não aconteceu e eles morreram. Outros ali tinham a fé, praticavam a fé.
praticavam a fé. Embora, né, um país islâmico, mas ali existiam muitas pessoas que estavam envolvidas no cristianismo, envolvidas em outras religiões, e veio a tragédia e o livramento não aconteceu e eles pereceram. Ali tinha pessoas com saúde, né? Com a saúde, como diz o ditado, né? A saúde de ferro. E simplesmente veio a tragédia e eles pereceram. Por quê? Não existe livramento maior do que o livramento de Deus. É por isso. Às vezes nós observamos somente aqueles milagres visíveis que nós estamos recebendo no dia a dia. Milagre de uma porta de trabalho, que você estava desempregado, então automaticamente a porta de trabalho se abriu. Então é um milagre visível, né? O milagre visível da conquista da casa própria, sair do aluguel. O milagre visível do carro, que hoje em dia carro já não é mais luxo, é uma necessidade para as pessoas se locomoverem e para chegar mais rápido aonde aos seus objetivos, né? Então, diante de toda essa correria que nós vivemos, nós focalizamos só nos milagres visíveis e esquecemos que todos os instantes Deus está nos dando livramento. Esquecemos que em todos os instantes Deus está guardando membros da nossa família. Que todos os dias Deus protege alguém da nossa árvore genealógica, de uma tragédia, de um acidente, da morte ou de algo semelhante. Nós vamos entrar nesse propósito de jejum pedindo a Deus o nosso propósito e também o grande livramento sobre a nossa família. O grande livramento sobre a nossa árvore genealógica. O grande livramento sobre a nossa cidade. O grande livramento sobre as pessoas que nós amamos. Nós vamos entrar nesse propósito, tá? E eu quero que você se programe. Eu já estou anunciando, tá? Com algumas horas aqui de antecedência, para você já colocar para despertar um celular, para você se preparar para esse grande jejum de 3 dias que nós vamos iniciar amanhã, no horário das 6 horas da manhã. Nós já estaremos já abrindo esse propósito. Eu tenho certeza que Deus estará nos fortalecendo, nos dando grande livramento sobre a nossa casa, sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Eu não sei se você já parou para avaliar, mas veja bem. De Gênesis a Apocalipse, todos os homens que viveram a fé verdadeira, eles viveram debaixo dos livramentos. Todas as mulheres da Bíblia que viveram a fé verdadeira, a fé genuína, essas mulheres viveram debaixo do grande livramento. Nós podemos começar aqui, lá atrás, né, pela história do nosso patriarca, né, podemos dizer, daquele que preservou a raça humana lá em Gênesis na terra, através da fé que foi Noé. Quantos livramentos Deus entregou para Noé? E dentre todos, o livramento do dilúvio. Porque Deus falou com ele, ele credibilizou, a humanidade pereceu. Toda a criação que respirava na face da terra pereceu. Mas Noé, com a sua fé, com a sua obediência, juntamente com a sua esposa, os 3 filhos, as 3 noras, e cada casal de animal e de pássaros, não pereceram. Você vai mais adiante, Abraão. Olha os livramentos que Deus deu para Abraão. Abraão saiu da sua terra e veio até o deserto do Neguev. Da onde Abraão saiu até onde ele se instalou, é uma distância de quase 2.500 quilômetros. E Abraão trilhou pelo deserto no meio de serpentes, no meio de escorpiões, sabe? Abraão trilhou no deserto onde há muitas quadrilhas de assaltantes que roubam no deserto. E Abraão foi protegido pelo grande livramento de Deus. A todo instante, o Deus do livramento estava do lado de Abraão. Jacó, da mesma maneira. Isaac, da mesma maneira. Os inimigos entulhavam os poços de Jacó. E Deus fazia a grandeza acontecer. Quando Jacó cavava o poço na areia do deserto, ali florescia a água. Jacó, a mesma maneira. Deus deu livramento da fúria de Esaú. Deus guardou Jacó. José, filho de Jacó, a mesma coisa. Deus deu livramento para José quando ele foi jogado no fundo do poço. Depois, quando ele foi vendido na caravana dos ismaelitas. Depois, dentro da prisão. E depois, quando ele estava governando a terra do Egito. E assim sucessivamente.
Se nós formos observar Moisés, olha o tamanho do livramento na vida de Moisés, gente. Faraó estava vindo para comer as carnes de Moisés, para acabar com a vida dele e com a vida do povo hebreu. E Deus disse: Moisés, toca nas águas que eu vou dar o livramento. Moisés tocou nas águas, o mar se abriu e o povo passou em terra seca. Quando chegou do outro lado, Deus disse: Moisés, faça como você fez para abrir, toca nas águas que eu vou fechar. Moisés tocou e o mar se fechou, e todos os inimigos pereceram nas águas. De Moisés nós podemos ver Josué. Olha o livramento que Deus operou na vida de Josué, quando eles precisavam, para chegar na terra prometida, passar pela região de Jericó. E quando eles chegam ali, uma grande muralha, um grande empecilho pela frente. Os inimigos armados, prontos para acabar com o povo hebreu, que estava sob o comando de Josué. Deus disse: dê 13 voltas nessa cidade e ao cabo de 7 dias toque a trombeta. Quando terminou os 7 dias, eles tinham completado 13 voltas, tocou as trombetas e as muralhas ruíram. Como eu já mostrei para vocês, tem um vídeo aqui no canal com o pastor Claudinei mostrando onde estão as ruínas da muralha de Jericó. Todas essas pessoas viveram embaixo do livramento de Deus. De Josué, nós podemos adiantar um pouco mais e irmos para a história de Davi. Olha o tanto de livramento que Deus deu na vida de Davi, diante da fúria de Saul. Saul tentou matar Davi várias vezes. E não digo só de Saul, não. Golias tentou matar Davi. Tantos inimigos, Esbignob, que também era um gigante da linhagem da família de Golias, tentou matar ele, tantos outros gigantes, tantos outros adversários, tantos reis inimigos. E Deus sempre dando livramento na vida de Davi. Sabe? De Davi nós podemos adiantar também um pouco mais, dentro desse cronograma bíblico, adiantar um pouco mais e chegar no próprio João Batista. Quantos livramentos Deus deu para João Batista, até o dia que o propósito de Deus aqui na terra se encerrou na vida dele e ele automaticamente morreu, né? Foi morto. Mas os livramentos estavam constantes. Os apóstolos, os discípulos de Jesus, quantos livramentos! O próprio Jesus viveu aqui nessa terra uma vida de livramentos. A Bíblia Sagrada diz que teve uma ocasião que os religiosos encurralou Jesus para o prender e o matar. E a Bíblia diz que Jesus saiu do meio deles e eles não viram quando Jesus saiu, porque não era chegada a sua hora. Então, a Bíblia está recheada de personagens, tanto homens quanto mulheres, que passou uma vida aqui nessa terra debaixo do livramento de Deus, debaixo da proteção do Eterno. E o que eu quero dizer com isso? Você que está aqui me acompanhando, não precisa ir muito longe não, você, faça aí, dá uma rastreada aí na sua vida, volta um pouquinho, dê uma olhada no retrovisor da vida e veja quantos livramentos Deus já te deu. Olha quantos livramentos Deus tem dado para pessoas da sua família. Olha como Deus tem te cercado, quem sabe não, Deus tem cercado pessoas aqui, desde antes dessas pessoas aceitarem a Cristo Jesus como Senhor, como Salvador. Pessoas que estão aqui, que estavam lá na prática do pecado, que estavam vivendo uma vida sem regras, uma vida desordenada. E lá, Deus estava te protegendo pela promessa que Ele tem sobre a sua vida. Deus não estava te enxergando lá na prática do pecado. Deus estava te vendo nesse dia como hoje, já na intenção de fazer um jejum e um sacrifício em prol do livramento da família. Quantos livramentos Deus deu na minha vida, gente? Nessas andanças, nessas viagens missionárias pelo mundo afora. Sabe? Quantos livramentos de turbulência em aviões. Quantos livramentos dentro de barco, dentro de balsa, de rabetas, na região dos ribeirinhos da Amazônia. Quantos livramentos Deus me deu de acidente de carro. Quantos livramentos Deus me deu, mesmo antes de eu aceitar Cristo Jesus. Por quê? Porque Deus não estava me vendo lá. Deus estava me vendo hoje, junto com vocês, se preparando para um grande propósito. E é assim no meio da sua família. Tem pessoas da sua família que não servem a Deus, mas através da sua oração, através da sua busca, Deus tem protegido essas pessoas. Deus tem guardado essas pessoas. E nós estamos nesse momento, nessa oportunidade de mais um jejum, dessa feita um jejum diferente de todos os que nós fizemos aqui, né, nesse canal. Que jejum, pastor?
Um jejum de 3 dias. Total. Sabendo que no nosso meio também tem muitas pessoas de idade, o YouTube, ele manda o relatório aqui todos os meses das pessoas dos níveis de idade, pessoas que me assistem. E a maior audiência que eu tenho aqui no canal Povo da Fé, no canal Povo da Fé e no canal novo, que é o Povo da Fé Oficial, porque o Povo da Fé está censurado, são de pessoas de 55 anos para cima. É o maior índice de audiência. De 55 anos para cima, tem de todas as idades, tá? Mas o pico de idade daqueles que me assistem é de pessoas de 55 anos para cima. De 55 até 90, 100 anos. E aí, pastor? E aí que nós vamos fazer um jejum pensando também nessas pessoas. Pessoas que tomam remédios, que têm algum problema de diabetes, pressão alta, pessoas que têm as suas comorbidades, poderão também entrar nesse jejum. Por quê? Porque nós vamos fazer nesse propósito de jejum, um jejum total, mas também um parcial. O importante é a gente ir para o jejum, pedir a proteção, pedir a Deus que Ele faça o maior milagre da existência acontecer na nossa casa e na nossa família. Nós vamos buscar da parte do Eterno essa resposta. Nós vamos pedir a Ele que, assim como Ele guardou os nossos patrícios da fé, assim como Ele guardou os apóstolos, assim como Ele guardou o seu próprio Filho aqui na terra, protegendo de muitas armadilhas, assim Ele vai guardar o nosso lar, a nossa casa e a nossa família. Se nós jejuarmos, o laço de morte é quebrado. Se nós jejuarmos, Deus guardará a nossa casa e a nossa família. Eu sei que tem pessoas aqui que podem dizer, mas pastor, não precisa disso, isso, aquilo, né? O jejum como esse não vale, jejum como esse não funciona. Amém, meu amigo, amém, minha amiga. Toca a tua vida, toca a tua caminhada. Você não é obrigado a entrar no jejum conosco, você tá entendendo? Tem pessoas até que escrevem, né? Não concordo com esse jejum, nunca vi falar nisso. Amém, amém, segue a tua vida. Toca a tua caminhada, viva o teu cristianismo. Mas nós vamos viver aquilo que Deus tem dado para nós. Nós vamos praticar aquilo que Deus tem nos inspirado a praticarmos. Não é a opinião alheia de um, a opinião de outro, que vai nos tirar do foco e do objetivo. Nós vamos para cima. Nós vamos fazer a nossa parte. Nós vamos, nos entregar diante de Deus. Nós acreditamos no Evangelho em que o homem tem que fazer a parte dele primeiro. Não é Deus que faz a sua parte primeiro. Quem faz a parte primeiro somos nós. No Jardim do Éden, sim, era Deus quem fazia a primeira parte. Ele que procurava o homem, ele que procurava a mulher. Agora, depois que o homem foi expulso do Éden, Deus não procura mais o ser humano. É o ser humano que tem que procurar a Deus. Então, a primeira parte quem faz somos nós. Se nós queremos o livramento, temos que fazer por onde? Se nós queremos a proteção, temos que fazer por onde? Se nós queremos a prosperidade, temos que fazer por onde? Você está entendendo? Andar com Deus não é apenas você falar que tem uma religião. Andar com Deus é nós partir para cima da entrega, partir para cima do sacrifício, é desafiar, os nossos limites, desafiar a nós mesmos para que possamos estar perto da grandeza do Eterno. Inclusive, eu peço para você aqui agora, que está me assistindo, já vai colocando aqui na linha do tempo, aqui nos comentários, o sobrenome da sua família e o nome da sua cidade. E os nomes que já serão escritos aqui, nessa linha do tempo, será automaticamente apresentado nessas horas de jejum. Você precisa fazer a tua parte. Eu vou te dizer uma coisa. Deus não precisa de muitas pessoas da sua família para Ele fazer uma obra grande, não. Ele só precisa que uma pessoa se posicione como coluna para Ele trabalhar dentro desse lar. Ele só precisa de uma pessoa se posicionando como coluna para Ele fazer uma obra gloriosa. Bom é se tiver marido, mulher, filhos, todo mundo envolvido nessa entrega. Mas se não tem, que pelo menos uma da família venha se posicionar para que Deus venha fazer essa obra extraordinária, para que Deus venha fazer essa obra grande. Nós não podemos, brincar com o mundo espiritual, não. Nós não podemos brincar com o mundo invisível. Os tempos que nós estamos vivendo são tempos difíceis. O tempo que nós estamos vivendo, para morrer basta estar vivo, como diz o ditado. Por quê, pastor? Porque nós estamos vendo aí, o mundo virando de perna para o ar. E nós que temos a fé, precisamos fazer a nossa parte. Pastor, mas eu acho que eu não aguento ficar 3 dias aí, essas horas de... Não, você não pode falar que você não aguenta se você nunca tentou. Você só pode falar que você não é capaz o dia que você tentar e não conseguir. Agora, se você nunca tentou, não se precipite em se rebaixar e se menosprezar diante de uma situação que você nunca experimentou.
Como uma pessoa pode falar que não sabe andar, por exemplo, de bicicleta se ela nunca tentou andar? Como uma pessoa pode falar que ela não consegue correr se ela nunca tentou correr? Como uma pessoa pode falar que não gosta de tal comida se ela nunca nem experimentou essa comida? Então, nós podemos falar daquilo que nós pelo menos já tentamos alguma vez. Agora, se nunca houve a tentativa, vamos fazer agora. Ah, pastor, mas eu tomo remédio, isso, aquilo. Toma o seu remédio, não tem problema. Remédio não é comida, toma o seu remédio, tá? Toma o seu remédio, um pouquinho d'água, toma o remédio e vamos para cima, vamos para o jejum, vamos para o sacrifício, vamos para a entrega. Eu tenho certeza que todos que estão aqui, já passou mais de 24 horas sem comer. Ah, pastor, misericórdia, eu não. Todos que estão aqui já passou 24, eu digo no sentido de adultos, tá? Mas por que, pastor? Alguns já passou mais de 24 horas sem comer de angústia por causa das dívidas. Outros passou mais de 24 horas sem comer, só bebendo água naquela angústia por causa de uma vida sentimental que não foi correspondida. O namorado largou ela, a namorada largou ele. O marido disse que ia embora de casa, a mulher disse que ia embora de casa, houve uma briga, um clima tenso lá dentro e a pessoa ela não conseguiu mais comer, não conseguiu mais se alimentar. Ficou lá dias e mais dias sem comer. Colocava um prato, a comida no prato, empurrava o prato de lado. Tem pessoas agora que enquanto eu falo contigo, que está sem comer desde o horário que acordou. Mas por que, pastor? Porque falta comida? Não. Estão sem comer de angústia, de ansiedade, de apreensão. Algo, sabe? Algo terrível está acontecendo que o apetite dessa pessoa foi embora. E nós estamos tendo a oportunidade de fazer isso voluntariamente. Apenas buscando do Eterno o seu livramento e a sua proteção. Buscando da parte dele a grandeza. Você precisa, nós precisamos estreitar essa nossa caminhada com Deus. Estreitar essa nossa comunhão com Ele. Nós precisamos estreitar essa trilha com o Todo-Poderoso. E eu conto com a tua participação. Eu não estou te chamando aqui para nada que desagrada a Deus. Não estou te chamando para festa. Não estou te chamando, sabe, para você fazer um passeio. Não estou te chamando você para você gastar o seu dinheiro naquilo que não é pão. Eu estou te chamando para jejuar ao Eterno em busca de um livramento pela nossa família. Aconteceu um terremoto na Turquia e na Síria, mas também aconteceu um pequeno terremoto de 2,7 graus na escala Richter aqui no Brasil, no Nordeste do Brasil. Misericórdia, pastor. Aconteceu um terremoto de 2,7 graus na escala Richter no Nordeste do Brasil. Para quem disse que nós estamos super protegidos, meu irmão, minha irmã, a terra, a Bíblia diz que nos últimos dias ela cambalearia como bêbado. E nós estamos vivendo esses dias. E aí? É aí que nós precisamos entrar na oração e no jejum para Deus proteger a nossa casa e a nossa família. Para Deus livrar os nossos. Para Deus estender as mãos e fazer uma obra gloriosa e extraordinária. E eu conto com a sua participação. A participação de toda a sua família. Eu quero orar por aqueles que já colocaram o nome e o sobrenome da família, e o nome da cidade aqui nos comentários. E eu vou pedir para você já deixou teu like? Já deixou? Não esquece disso não, gente. O like é uma ferramenta importantíssima para a gente romper o algoritmo, tá? Se você deixar o teu like, o teu joinha, através do teu joinha, 2 ou 3 pessoas são notificadas, avisadas de que nós estamos com essa participação aqui. Então, se 100 pessoas deixam o like, pelo menos outras 200 recebem o nosso vídeo lá. Se vão participar, aí é outro caso. Mas que pelo menos 200 pessoas irão receber, né, na sua timeline ali do seu celular, irão receber e vai ver que nós estamos aqui. Então faça isso, deixa o like, compartilha no Facebook, no Instagram, no Telegram, no X, né, no Twitter, no WhatsApp, no Messenger, manda para todo mundo. Eu tenho certeza que Deus estará honrando a todos vocês, tá? Eu quero orar agora, lembrando que não existe milagre maior do que o livramento de Deus. Não existe milagre maior do que o livramento do Eterno sobre as nossas vidas. Vamos então clamar a Ele nesse momento, amém? Vamos orar. Altíssimo, na Tua presença nos curvamos em oração para apresentar a vida de todos aqueles que estão conosco em casa, no trabalho, no trânsito, pessoas que estão nos acompanhando no Brasil e fora do Brasil.
Senhor, que o Senhor venha visitar a todos de uma forma extraordinária, em nome do Senhor Jesus. Derrame das tuas bênçãos, do teu poder e do teu livramento. Senhor, a tua palavra nos afirma dizendo que se 2 de vós concordardes acerca de alguma coisa que me pedirdes, isso será concedido pelo meu Pai que estás nos céus. Porque onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Visite a todos, ó Pai, que ora comigo nesse instante. Pessoas que estão, meu Deus, com um laço de morte preparado contra a família dele e a família dela. Pessoas que a armadilha está preparada contra os filhos. Que a armadilha está preparada contra o marido, contra a esposa. Senhor, dai o livramento nesse instante no nome do Senhor Jesus. Manifesta do teu poder e da tua grandeza na vida de todos. Eu apresento desde o maior até o menor em nome do Senhor Jesus. E profetizo dias de paz, dias de abundância, dias de saúde. Em o nome de Jesus Cristo, sejam todos fortalecidos para esse jejum de 3 dias. Senhor, aqueles que escreveram o nome da cidade e o sobrenome da família aqui nos comentários, protejam a todos agora em nome de Jesus. E você que crê, você que concorda, diga amém. E graças a Deus. Graças a Deus por essa oportunidade. Glória a Deus. Bendito seja o nome daquele que vive e reina para sempre. Você conseguiu entender? Tá entendido? Vamos para cima? Escreve aí, hashtag vamos para cima, quem tá conosco. Amanhã, 6 horas da manhã, estarei ao vivo com vocês, abrindo de uma forma coletiva esse jejum. E pastor, e eu que acordo 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã para trabalhar? Pode abrir na hora que você acordar, não tem problema. Você entrega mais cedo, né? Depois mais cedo, não tem problema. Mas de uma forma coletiva, nós vamos abrir às 6 horas da manhã, tá bom? E fica agora com um vídeo sensacional que eu fiz, né? Eu montei a musiquinha com algumas imagens lá de Inhamatanda. Dá uma olhada, eu sempre me emociono, né? Os meus olhos sempre enchem de lágrimas quando eu vejo, ouço essa canção. Espero que você também veja essa canção e se alegre. E que Deus te abençoe poderosamente. Obrigado a todos que cooperam com esse ministério. Você que não coopera ainda, envie a sua semente. O nosso projeto está crescendo muito. Deus abençoe a todos. Um beijo no seu coração. Amanhã às 6 da manhã eu estou ao vivo aqui com vocês. Escuta agora essa canção e eu estarei aqui com vocês às 6 da manhã, tá bom? Beijão, gente. Fica com Deus. Deus abençoe. Povo da fé! Muito obrigado! Pastor Giovanni! Em nome de Jesus! Amém! Iluminando sorrisos e aquecendo corações aonde quer que for preciso, em qualquer lugar que for, semeando amor, o amor de Cristo, esse é o nosso compromisso. Ministério Povo da Fé, projeto Inhamatanda, levando esperança às crianças, aos iguais, alimentando o povo, levando renovo sem deixar ninguém pra trás. Quem dá aos pobres empresta a Deus, receberá com juros bem mais vantajosos. Apoie esse projeto, não fique indiferente. Precisamos de gente para caminhar com a gente. Pastor Gabriel Jesus, Pastor Giovanni Dias, chamam o povo da fé pra fazer companhia e levar a alegria onde a tristeza fez morada, alimentar os corpos e alimentar as almas, alimentar as almas. Projeto Inhamatanda, Moçambique e África,
Mais de 500 crianças já foram amparadas. Precisamos de ajuda. Venha apoiar a causa e vamos de mãos dadas. Precisamos de ajuda, venha apoiar a causa e vamos de mãos dadas. Projeto em Amatanda. Pastor Giovanni, graça e paz. Estamos aqui já com as crianças. Veja que está chovendo, mas não há impedimento. Apesar da chuva, as crianças estão aqui recebendo o alimento. Veja que a importância deste telhado, né? Se não fosse por causa da cobertura da igreja,